Em meio ao prolongado conflito entre Rússia e Ucrânia, que já se estende desde fevereiro de 2022, forças russas realizaram um ataque direto contra o navio mercante MSC Levante F, registrado sob bandeira do Panamá e pertencente a uma companhia suíça. O cargueiro, que havia partido de um porto na Turquia com destino ao porto de Odessa, na costa sul da Ucrânia, transportava, segundo fontes russas, armamentos avançados, incluindo drones navais e mísseis de fabricação britânica, destinados a reforçar o arsenal ucraniano. O ataque ocorreu enquanto o navio se aproximava do porto ucraniano, antes mesmo de iniciar o processo de descarga. Fontes próximas ao governo russo afirmam que a embarcação foi atingida por 2 mísseis balísticos, Iskander-M, conhecidos por sua capacidade de manobra e precisão, projetados para superar defesas aéreas modernas, como o sistema Patriot, fornecido pelos Estados Unidos à Ucrânia. Imagens divulgadas em canais independentes e relatórios preliminares de organizações internacionais que monitoram o tráfego no Mar Negro indicam que o cargueiro sofreu danos de grande proporção, possivelmente resultando no afundamento completo da embarcação, junto com sua carga. Para o governo de Moscou, o episódio representa mais uma etapa de sua estratégia de impedir o reabastecimento militar ucraniano, numa guerra marcada pela dependência de Kiev dos equipamentos e munições fornecidos por países da OTAN, como Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e outros membros europeus. Desde o início da invasão, a Rússia tem afirmado publicamente que qualquer carregamento militar com destino à Ucrânia será tratado como um alvo legítimo, independentemente de sua origem ou bandeira. Em contrapartida, autoridades ucranianas, embora tenham reconhecido o ataque, optaram por adotar um discurso moderado, alegando que o navio sofreu apenas danos parciais e transportava, supostamente, carga civil, não militar. Essa narrativa busca, segundo analistas, reduzir o impacto internacional do incidente e evitar o desgaste com o aliado, principalmente em meio às discussões sobre o envio de novos pacotes de ajuda militar a Kiev. A destruição do MSC Levante F, se confirmada na totalidade, representa uma perda estratégica importante para a Ucrânia, que conta com rotas marítimas alternativas para suprir suas forças armadas, diante do desgaste contínuo de suas linhas de frente, especialmente nas regiões de Donetsk, Kharkiv e Kherson. O porto de Odessa, fundamental para a logística e o recebimento de armamentos e suprimentos ocidentais, tem sido um dos principais pontos de entrada de ajuda internacional, especialmente desde o colapso do Acordo de Exportação de Grãos do Mar Negro, encerrado em 2023, após a retirada unilateral da Rússia. Além da dimensão tática, o ataque russo reforça o desafio que países como Reino Unido e Estados Unidos enfrentam ao tentar manter um fluxo constante de armamentos para a Ucrânia. A ofensiva contra o cargueiro também manda um sinal direto para aliados ocidentais de Kiev, demonstrando que o Kremlin está disposto a recorrer a ações contundentes para impedir que equipamentos militares cheguem ao fronte ucraniano. Especialistas em segurança internacional avaliam que este episódio pode abrir um novo capítulo na guerra naval não declarada no Mar Negro, ampliando o risco para navios civis e militares que operam na região. Desde o início do conflito, as águas do Mar Negro se tornaram palco de sucessivos ataques com drones navais, mísseis de cruzeiro e sabotagem, afetando tanto a frota do Mar Negro da Rússia, baseada em Sebastopol, Crimeia, quanto navios de apoio à Ucrânia. O ataque ao MSC Levante F ocorre em um momento em que a Ucrânia tenta manter o apoio de seus parceiros ocidentais, enfrentando crescente pressão internacional por avanços militares concretos e, ao mesmo tempo, lidando com o desgaste de seus estoques de munição. Para Moscou, o episódio fortalece sua postura de endurecimento e reafirma sua intenção de controlar não apenas o espaço terrestre, mas também as rotas marítimas, que até então vinham sendo usadas para driblar bloqueios e garantir o fluxo de armamentos para Kiev. Se o ataque ao cargueiro panamenho MSC Levante F for confirmado como o início de uma nova fase de ofensivas russas contra a infraestrutura marítima ligada à Ucrânia, é provável que o cenário no Mar Negro
Negro se torne ainda mais volátil e imprevisível nos próximos meses. Tal escalada poderá desencadear uma série de consequências que vão muito além da esfera militar, afetando diretamente o comércio global, especialmente as rotas de exportação de grãos, petróleo e outros produtos estratégicos que transitam por essa via marítima essencial para o abastecimento de mercados europeus, asiáticos e africanos. Além dos riscos diretos para a segurança de navios civis e militares, um aumento dos ataques pode obrigar companhias de navegação a rever suas rotas, encarecendo o transporte marítimo e gerando impactos econômicos para países dependentes das exportações que passam por Odessa, Chornomorsk e outros portos da Ucrânia. Há também o temor de que seguradoras internacionais deixem de cobrir embarcações que trafeguem na área, o que na prática dificultaria ainda mais a chegada de suprimentos essenciais a Kiev, incluindo ajuda humanitária e bens de primeira necessidade. No plano político, uma escalada nas hostilidades navais pode acirrar as tensões entre a Rússia e os países da OTAN, especialmente Turquia, que controla o acesso ao Mar Negro através do Estreito de Bósforo. Ankara, embora tenha se mantido em posição de equilíbrio entre Moscou e Kiev desde o início do conflito, poderá ser pressionada a adotar medidas mais rígidas sobre o tráfego de navios de guerra e cargueiros, o que complicaria ainda mais o ambiente geopolítico da região. Em síntese, a ofensiva russa contra o MSC Levante F destaca o aumento dos perigos enfrentados por embarcações que participam do suporte logístico à Ucrânia, ao mesmo tempo em que escancara os desafios de Kiev em garantir a continuidade de suas rotas de abastecimento fundamentais para a manutenção do esforço de guerra. Se a Rússia, de fato, ampliar esse tipo de ataque, Kiev poderá ver sua capacidade de reposição de armamento, munições e equipamentos estratégicos severamente comprometida, o que enfraqueceria sua resistência em um momento em que o conflito parece longe de uma solução negociada. Além disso, o incidente reabre o debate internacional sobre a urgente necessidade de estabelecer corredores marítimos seguros no Mar Negro, uma questão que já havia sido tema de intensas negociações diplomáticas no contexto do Acordo de Exportação de Grãos, mediado pela Organização das Nações Unidas, ONU, e pela Turquia em 2022. Esse acordo, que permitia à Ucrânia exportar alimentos essenciais como trigo, milho e óleo de girassol mesmo durante o conflito, foi fundamental para conter uma crise alimentar global, especialmente em países da África, do Oriente Médio e da Ásia, altamente dependentes das exportações ucranianas. Contudo, após o colapso desse pacto em meados de 2023, com a retirada formal da Rússia, a situação no Mar Negro deteriorou-se rapidamente, abrindo espaço para o aumento da presença militar russa e o fortalecimento de seu bloqueio naval, o que elevou significativamente o risco para qualquer embarcação que tente operar na área, seja com fins humanitários, comerciais ou militares. A falta de garantias internacionais para a navegação segura deixou armadores, empresas de transporte e seguradoras em alerta máximo, o que encarece o transporte e, na prática, reduz o volume de mercadorias que conseguem sair ou chegar à Ucrânia. Além dos desafios logísticos, o aumento da presença de submarinos, drones marítimos e patrulhas armadas na região, tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, transformou o Mar Negro em um campo de batalha estratégico, onde o espaço para negociações e acordos de proteção à navegação está cada vez mais reduzido. A possibilidade de que embarcações civis sejam confundidas com alvos militares ou usadas para fins de transporte de armas disfarçadas adiciona uma camada de complexidade que impede avanços concretos em prol de um novo acordo internacional. Nesse contexto, o ataque ao MSC Levante F surge como um alerta grave de que o conflito entre Moscou e Kiev está se estendendo das linhas de frente em terra firme para as rotas marítimas, ampliando o teatro de operações da guerra e gerando novos riscos geopolíticos. Caso essa tendência se consolide, é possível que países com interesses diretos na navegação pelo Mar Negro, como Romênia, Bulgária e Turquia, todos membros da OTAN, se vejam pressionados a adotar posturas mais firmes para garantir a liberdade de circulação em águas internacionais, o que poderia escalar ainda mais a tensão entre a Aliança Atlântica e a Rússia.